Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre proporção percentual no Excel. Dois cálculos bastante úteis, bastante usados e bastante simples, inclusive, no Excel para calcular porcentagem. Existem diversos cálculos que a gente pode fazer com porcentagem, mas aqui eu vou te passar esses seguintes exemplos. No primeiro, a gente tem aqui um valor cheio, né? E eu vou aplicar uma porcentagem sobre esse valor e eu quero saber o valor final. Então, basicamente, né, o quanto seria, né, que valor seria 50% de R$ 150, quanto seria 15% de 230 e assim por diante. No entanto, aqui eu estou utilizando o formato porcentagem, né? Se você selecionar aqui e vier aqui na guia página inicial no grupo número, você vai notar que esses números estão formatados como porcentagem e eu vou explicar a diferença depois para você. Porque pode ser que você não queira utilizar o símbolo de porcentagem, né? Você quer formatar como número inteiro para que depois você possa usar esses dados com algum outro tipo de função, fórmula, não sei, talvez seja só questão pessoal mesmo, tá? Então, se você quiser utilizar números inteiros sem usar o formato porcentagem, eu vou te explicar como fazer também dessa maneira, tá? Nosso segundo exemplo aqui já é uma proporção percentual diferente, invertida. Então eu tenho um valor cheio, R$ 150, e um valor proporcional. Eu quero saber qual é então a proporção em porcento desse valor aqui em relação ao valor cheio. Ou seja, R$ 75 correspondem a quantos por cento de 150? 23 a quantos por cento de 230? Utilizando aqui porcentagem, né, valor em porcentagem, e utilizando aqui valor inteiro, não configurado como porcentagem, caso você deseje dessa maneira também. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo aqui. Basicamente, o que a gente precisa entender é como funciona a porcentagem no Excel. Esse é o princípio básico, sabendo isso você vai conseguir captar muito bem tanto esse quanto o segundo exemplo e quanto qualquer outro cálculo de porcentagem com o qual você se deparar no Excel ou precisar fazer de acordo com a dinâmica dos seus dados aí. Veja bem, aqui eu tenho 50%. O que é 50%? É 50 dividido por 100, como o próprio nome já diz. Quanto é 50 dividido por 100? 0,5. Então veja bem, esses números aqui eles estão formatados já como porcentagem, mas se não o estivessem, né, se eu tivesse colocado aqui o formato geral, que é o formato padrão do Excel, eu vou perceber que realmente esses números aqui, esse primeiro número, no nosso caso, nosso primeiro exemplo é 0,5. 15% na verdade é 0,15. 25,5 é na verdade 0,255, né? Por quê? É aquele número inteiro dividido por 100, né? Então aqui 0,1, 10%. 10 dividido por 100, né? 0,1. O que a gente vai fazer aqui basicamente? Multiplicar o valor cheio por esse valor aqui, pela porcentagem. Eu não quero saber 50% de 150, então a lógica é bem simples. Eu vou multiplicar 150 pela metade, não é? Se fosse 1 aqui, seria 100%, correto? Então 150 vezes 1 daria 150, ou seja, 100% de 150 é 150, tá? Então a lógica é basicamente essa aí. Obviamente que, se você estiver digitando suas porcentagens no Excel, você não vai chegar a digitar 0,5 para formatar como porcentagem, tá? Então você pode, antes de digitar os dados, né, selecionar todo esse intervalo aqui, já formatar como porcentagem depois de digitando 50, 100, tá? Então, se eu formato como porcentagem, esses números já aparecem corretamente aqui para mim, tudo jóia? Mas caso eu queira digitar, então eu posso digitar aqui, ó, 25, ele vai reconhecer como 25%, tá? Vamos deixar os 50 aqui. O que não aconteceria se todos esses números estivessem formatados como número geral, tá? Então, se eu digitar 50, o Excel vai colocar 50, 15, o Excel vai realmente reconhecer como 15. No momento em que você selecionar esses dados aqui de números inteiros e formatar como porcentagem, o Excel vai multiplicar esse número por 100, né? Porque a porcentagem ele vai fazer com que esse número seja multiplicado por 100 e pode ocorrer esse probleminha aqui. Tá? Então, primeiramente, a primeira dica que eu dou é todo o intervalo que vai receber a porcentagem, primeiramente precisa estar configurado como porcentagem antes de receber esses dados, porque aí sim você pode ficar digitando os números aqui em porcentagem e eles vão funcionar corretamente, tá? Então, vou selecionar tudo isso aqui e deixar como porcentagem. E aqui, ó, 50, então o Excel já reconhece 50%, e aqui 15% perfeitamente. E cabe a você também definir o número de casas decimais, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou utilizando casas decimais. Eu vou colocar duas aqui. Eu tenho 25,5, né? E eu tenho 7,5 aqui embaixo, tá? Então vale a pena configurar as casas decimais. Até porque, veja bem, se você selecionar esses valores, perceba bem aqui o 25 e o 7,5, 25,5 e 7,5.
e vier aqui no grupinho número da guia página inicial e utilizar esses botõezinhos aqui, o botão aqui para diminuir as casas decimais, quando você arredondar esses números quebrados para números inteiros, o Excel vai aplicar um arredondamento também, tá? Então, às vezes ele vai arredondar para cima, às vezes para baixo, dependendo do número que estiver na próxima casa decimal. Como aqui a gente tinha 7,5, você consegue ver na barra de fórmulas aqui o 7,5, então esse número passou a 8%, tudo bem? E aqui a gente tinha 25,5, esse número passou a 26%. Joia? Então, dadas as primeiras explicações sobre porcentagem, vamos aqui voltar para duas casas decimais, vamos ao cálculo então. Como eu disse para você, é muito simples, é o valor cheio vezes a porcentagem que a gente vai fazer aqui para obter o valor final. Então, igual, para começar uma fórmula, né? A2, que é o número do valor cheio, R$150, vezes, o sinal de vezes no Excel é o asterisco, 50%. Só que veja bem que o Excel não está multiplicando, na verdade, o 150 por 50. Ele está multiplicando por 50%, ou seja, 50 dividido por 100. A gente sabe que esse número aqui para o Excel é 0,5. Ele apenas está mostrando esse número como porcentagem. Mas, na real, mesmo assim, esse número nada mais é que 0,5. Então, o meu 150 está sendo multiplicado por meio. Vamos dar um Enter aqui e eu obtenho R$75. Aí, obviamente, para fazer os demais cálculos, como a gente tem uma sequência, aqui a gente pode utilizar o autopreenchimento. Então aqui no finalzinho, né, nesse botãozinho aqui verde, que fica aqui no cantinho inferior direito da célula, você passa o mouse e o mouse assume uma cruzinha preta bem fininha, clica, segura clicado e arrasta até onde você tem dados disponíveis. Depois eu te mostro então como a gente vai fazer o cálculo aqui para porcentagens com números inteiros. Vamos agora ao segundo exemplo, utilizando uma proporção percentual de um valor em relação a outro. Aqui a gente vai só fazer algo diferente, está invertido. Aqui a gente utilizou então uma multiplicação, porque a gente queria saber um valor cheio sobre a partir de uma porcentagem. Aqui a gente tem um valor proporcional e um valor cheio. A gente quer saber a proporção percentual, ou seja, nós vamos dividir o valor proporcional pelo valor cheio. Então aqui, veja bem, igual, né, valor proporcional, que é B2, você pode digitar B2 também, tá? Não precisa só clicar. Barra, né, o sinal de divisão no Excel, é a barra, né, se o seu teclado tiver o sinal de divisão no teclado numérico, você pode utilizá-lo também, que o Excel vai automaticamente reconhecê-lo como barra, tá? E o valor cheio aqui, R$150. Então, B2 dividido por A2. Vamos dar um Enter aqui. E aí eu obtenho 50%. Então, 75 representa quanto de 150? 50%. Obviamente, esses valores aqui já estavam formatados como porcentagem. Essas células, na verdade, né? Mesmo vazias, elas já estavam formatadas como porcentagem. Caso não estivessem no formato geral do Excel, você perceberia, obviamente, né, que esse valor seria retornado em formato numérico comum, padrão. 0,5, né? De fato, 75 representa meio de 150. E aí, claro, obviamente, você só transformaria isso aqui em porcentagem. Clicaria ali no símbolo de porcentagem aqui, ou clica aqui na caixinha e escolhe porcentagem aqui embaixo. E aí o Excel vai reconhecer esse 0,5 como 50%, basicamente uma multiplicação por 100. E aí a gente vai dar dois cliques aqui no autopreenchimento, nesse quadradinho verde aqui no canto inferior da célula, tá? Para o Excel preencher os demais dados aqui. Note que aqui a gente está utilizando números inteiros, né? Sem casas decimais. No entanto, pode ser que alguma proporção percentual aqui tenha dado casas decimais e o Excel arredondou esse número, esse valor. Para isso, a gente pode selecionar todos esses valores. Na guia página inicial, a gente vai dar uma olhadinha então no grupo número, e aqui a gente tem os botõezinhos aumentar casas decimais e diminuir as casas decimais. No nosso caso, a gente vai aumentar duas vezes, tá? Eu escolhi duas vezes. Perceba aqui, ó, que R$50 de R$120 representa 41,67, né? Mas o Excel arredonda esse número depois, se a gente for diminuir as casas decimais para 41,7, e depois ele vai arredondar para 42, tudo bem? Então preste bastante atenção nessa questão aí, porque às vezes o número que está sendo mostrado aqui não é um número real, é um número arredondado. Então seria legal utilizar as casas decimais aqui para toda vez que você tiver cálculos de porcentagem, porque eles acabam envolvendo divisão, e divisão acaba quebrando mesmo números inteiros, como a gente tem aqui, né? Bem, agora eu vou te dar aquelas dicas em relação ao valor final com porcentagem, sem a necessidade de utilizar o símbolo de porcentagem, tá? Sem necessidade de configurar esses números como porcentagem. Perceba aqui, ó, que esses aqui estão configurados com formato geral.
a fórmula é a mesma, tá? Então aqui no nosso caso a gente vai obter um valor final, né, a partir de uma porcentagem de um valor cheio. Então a gente vai multiplicar o valor cheio, E2, vezes, né, vezes, sinal de asterisco no Excel, F2, tá? Então F2, E2 vezes F2. Aqui não está formatado como porcentagem, tá? Eu vou só dar um Enter para você ver o que acontece, tá? Ele deu 7.500. Então eu fez uma multiplicação por 50, 150 por 50. Tá errado, né? A gente sabe que esse valor tá errado, é 75. O que está acontecendo aqui? Ele está multiplicando esse valor por 100, né? O correto seria 75, ele está me dando 7.500. Então, se ele está multiplicando por 100, o que eu tenho que fazer para ele retornar o valor correto? Dividir por 100, tá? Então, eu vou dar 2 cliques aqui na fórmula para a gente editar ela aqui. Você pode dar 2 cliques aqui ou então editar diretamente ela aqui na barrinha de fórmulas aqui em cima, tá? Tanto faz. E aí aqui a gente vai dividir por 100, tá? Nesse caso, eu vou preferir usar a notação entre parênteses, por quê? Porque mesmo que funcione de qualquer maneira, tá? Se a gente colocar dividido por 100 aqui no final com ou sem parênteses, né? Vai funcionar. Tá? O que eu quero é que você entenda a lógica por trás disso, para que, num caso futuro, se você precisar aninhar todas essas fórmulas ou utilizar esse cálculo junto com outros cálculos, você saiba depois separar esses cálculos, tudo bem? Então, qual que é a nossa lógica aqui? A nossa lógica é que o 50 precisa ser dividido por 100. Tá? Então a gente vai fazer o F2 dividido por 100, não todo o cálculo dividido por 100, tá? Ainda que o resultado seja o mesmo, tá? Isso aqui é só para você gravar na cabeça quando você precisar fazer fórmulas dentro de fórmulas, cálculos dentro de cálculos, e o Excel precisar entender que algum cálculo precisa ser feito primeiro e não ser misturado com outro. Porque, assim como na matemática, os parênteses mostram ao Excel que aquele cálculo, dentro dos parênteses, né, ele precisa ser executado antes dos demais cálculos, principalmente quando a gente tem mistura de multiplicação e divisão com subtração e adição, já que na matemática, tanto quanto no Excel, a multiplicação e a divisão são realizadas em primeiro lugar. Então vamos lá. E2, que é o nosso valor cheio, vezes parêntese. Então, esse cálculo precisa ser feito primeiro. Qual cálculo? F2 dividido por 100. Tá? E vamos fechar parênteses. Então, o Excel vai calcular o F2 dividido por 100 primeiro, 50 dividido por 100 dá 0,5, e aí sim ele vai multiplicar o E2 vezes 0,5, que é o formato correto, que é justamente o que a gente fez aqui. Tudo bem? Então, vamos dar um Enter aqui, agora sim eu obtenho R$ 75. Naturalmente, né, essas células aqui já estão formatadas, né, com formato contábil para receber dinheiro. Mas se não estivessem, seria o necessário seria só selecionar essas células aqui, formatar com formato contábil, nesse caso, nesse exemplo aqui que a gente está mexendo com dinheiro. Tudo bem? E aí, obviamente, você jamais, né, poderia utilizar isso aqui com formato porcentagem, né? Não daria certo, ok? Porque a gente já inseriu a divisão por 100 aqui dentro, para que a gente não precisasse formatar esses números como porcentagem, né? E aí, obviamente, só clicar e arrastar para o Excel fazer os demais cálculos e que perceba que os números são exatamente iguais, tá? Tudo certinho, tudo funcionando. E essa mesma lógica se aplica, claro, para a proporção aqui entre valores, né? Então aqui a gente fez o quê? O B2 dividido por A2, né? O valor proporcional dividido pelo valor cheio. Vamos ver o que acontece se a gente faz isso? Então o F2, né, dividido por E2. Vamos dar um Enter aqui. 0,5, né? A proporção. Tá correto. Se eu formatar isso aqui como porcentagem, ele vai me voltar 50%. Então está correto, mas eu quero que volte os 50, mas sem a porcentagem, ou seja, sem o formato percentual do Excel. Então o que eu preciso fazer aqui? Multiplicar esse número por 100. Né? Então vamos dar um enter, 2 cliques aqui, né, para abrir a fórmula para edição. O que eu preciso multiplicar por 100? O resultado, né? Então, ainda que aqui o resultado seja igual, né? Ainda que haja uma similaridade entre os resultados aqui, a lógica precisa ser respeitada para que eu quero que você entenda essa lógica para que você possa usar depois esses cálculos dentro de outros, tá? Utilizando corretamente os parênteses, mesmo quando eles não são tão necessários assim. O que precisa ser dividido por 100 aqui? O resultado, tá? Então, F2 dividido por E2 é um cálculo, tá? Então, F2 vai ser dividido por E2 primeiro, que é isso daqui. E agora, vezes 100. Por que vezes 100 aqui o resultado, né? Porque o que está sendo multiplicado por 100 é o resultado aqui também. Então, a gente não multiplicou o valor por 100 nem o valor proporcional, a gente multiplicou o 50%, que aqui era 0,5. Quando ele foi formatado para porcentagem, virou 50 porque foi multiplicado por 100. Né? Então, é o resultado que precisa ser multiplicado por 100. Então, o resultado
ele é calculado primeiro, F2 dividido por E2, e depois multiplicado por 100. Tá joia? E aí vamos dar um Enter aqui, então eu tenho o valor de 50. Clico, seguro clicado e arrasto para fazer o auto-preenchimento, eu tenho os demais valores aqui. Alguns aqui deram números muito altos não, com muitas casas decimais, inclusive dízima periódica nesse caso, mas aí você que sabe, tá? Isso não impede que você mexa com casas decimais. Vem aqui e aumente, diminui casas decimais, conforme você quiser. Só para números inteiros ou também para números com casas decimais, caso você ache necessário. É claro que esse intervalo aqui você não vai, obviamente, formatar como porcentagem, porque ele já está em número inteiro representando uma porcentagem, senão ele multiplicaria tudo por 100, né? Ficaria 5.000, 1000%, tá? Então vamos desfazer aqui, tá joia? Se você um dia pretender mudar isso aqui para o formato de porcentagem padrão, você vai precisar retirar esse vezes 100 da sua fórmula, tá joia? Bom, é isso então, eu espero que você tenha entendido. Caso tenha dúvidas, fique à vontade aí nos comentários ou precise adicionar algum elemento extra, você precisa adicionar alguma dica que você acha interessante, tá? Fique sempre à vontade. E é claro, a porcentagem ela não termina aqui, né? Dá para fazer muita coisa no Excel com porcentagem. Inclusive eu tenho uma playlist aqui no canal do Excel Descomplicado falando sobre exatamente esse tema e você encontra alguns vídeos lá sobre cálculo de desconto, acréscimo percentual, proporção percentual também, margem de venda, variação percentual, tá? Tá tudo aí na descrição do vídeo, você encontra todos os links, todos os detalhes aí e também os links para baixar essas planilhas utilizadas aqui no vídeo, caso você queira treinar em casa. Joia? Te vejo então no próximo vídeo. Valeu, abraço, até mais.